Não sei se o VAR do Fluminense e Vasco estava sem internet, trabalhando com o monitor desligado, ou se tava todo mundo jogando Free Fire, porque trabalhando ninguém tava não. Se tivessem colocado o tio Paulo no VAR, ele trabalharia melhor. Pleno 2024 e as imagens do VAR são feitas por uma Tech Pix e um Motorola V3. Quando dá zoom não dá pra ver nada, só vê o vulto do jogador. Não dá pra tu saber se é o Ganso Marcelo ou o espírito do tio Paulo. Contra o Vasco, os árbitros são muito eficientes nos erros. Eles erram com perfeição. Quando a bola bate na mão de um jogador do Vasco, não é pênalti, é crime. Salvaram o Piton porque o advogado dele é bom. E não importa se tu tá dentro da área, se tu tá fora da área, ou se tu é goleiro, não vem com essas desculpinhas não. Mas se a bola bate na mão do adversário, aí é movimento natural. Acontece sempre em vôlei, basquete, handball. Sempre que alguém chuta uma bola em mim, eu faço isso aqui. É movimento natural, reflexo. Depois teve mais um gol impedido, sem estar impedido. Isso a gente não pode nem reclamar porque a regra é clara. Tá em posição irregular, tá impedido. Tá na mesma linha, tá impedido. Tá em posição legal, então tá impedido. Fez gol com a camisa do Vasco, tá impedido. E o Ganso que agrediu o Cocão na frente do juiz, com 15 Tech Pixels filmando ele. E ninguém viu nada, movimento natural. O VAR tinha que pelo menos chamar o juiz, mandar ele expulsar o Ganso e se expulsar depois. Não sei como o Wilton Pereira Sampaio ainda é da FIFA. Deve ter sido alguma aposta que o presidente da FIFA perdeu pra ele. Esse cara tem que ser banido do futebol e ficar 1 ano de castigo sem internet e videogame. Se ele é um árbitro FIFA, eu sou um Teletubby. Eu acho que a 777 tem que contratar urgente pelo menos um árbitro, um advogado e a polícia pra prender quem tá roubando a gente. Agora dá like, me segue, compartilha esse vídeo que eu posto vídeo todo dia. Antes de eu começar o vídeo, eu tenho que falar sobre a minha patrocinadora, a 1xBet. Você aí que gosta de fazer aquela aposta no seu clube do coração, né? Que é o Vascão aí, bora lá fazer aquela aposta no Vasco, né? E você pode fazer a aposta usando o meu código promocional, que está fixado no primeiro comentário desse vídeo. No primeiro comentário você vai ver lá, vai se cadastrar usando meu código promocional, né? E fazendo o seu primeiro depósito na 1xBet, você ganha em dobro. Depositou 20, vai para 40. Depositou 50, vai para 100. E até o máximo ali, R$ 1.560 que você pode ganhar de bônus usando o meu cupom de desconto, beleza? Então, bora lá fazer sua aposta com a 1xBet. Lembrando você que é para maior de 18 anos e aquele dinheiro que está sobrando para você fazer a aposta no seu clube do coração. Valeu, galera. Bora lá fazer sua aposta com a 1xBet. Tamo junto. Salve, torcedor vascaíno. Vim te atualizar aí com um giro rápido das últimas notícias do Vasco. Depois da derrota aí no clássico contra o Fluminense, né? O Vasco foi prejudicado novamente. Vamos trazer aqui muitas polêmicas em relação a esse clássico aí, né? Que deixou o torcedor vascaíno cada vez mais revoltado aí em relação à arbitragem. Também o time do Vasco, né? Fraco demais em relação a essa 777 aí. Tem muita coisa no vídeo de hoje. Porém, eu conto com a sua moral. Você, torcedor que está passando pela primeira vez, não é inscrito no canal, eu conto muito com a sua força aí do outro lado. Bora lá ajudar meu humilde canal a crescer aqui no YouTube. Muitos torcedores vascaínos já são inscritos aqui, tenho certeza que você também vai se inscrever. Afinal de contas, vascaínos de verdade, galera, sempre ajuda vascaíno. Conta aí com a sua moral. E sem enrolação, bora trazer as principais informações do Vascão da Gama de hoje. Bora comigo? Galera, já vou trazer a primeira polêmica aí, né? Daqui a pouco eu já falo do clássico, mas antes tem que falar sobre essa polêmica que o bicho tá pegando, né? John Textor diz que gol de Paulinho anulado no jogo Palmeiras e Vasco 2023, aquele gol que anularam, né? Que era até pro Vasco ter ganhado do Palmeiras, né? Lá na casa do Palmeiras, em depoimento na CPI do Senado sobre manipulação de resultado, o dono da SAF do Botafogo citou o gol anulado de Paulinho contra o Palmeiras em 2023. Dali para lá ele começou a perceber que há manipulação de resultado porém, né, ele fez essa denúncia aí em relação à CPI, a resultados de manipulação no Campeonato Brasileiro. Bora ouvir o que o Textor, dono do Botafogo, falou em relação a esse jogo polêmico, e daí para lá ele desconfiou que está tendo muito rolo esse negócio aí de manipulação de resultados no Campeonato Brasileiro. Bora lá ver, galera. Naquela situação particular, revela que a parte inferior do jogador do Palmeiras estava à frente do jogador do Vasco, e se essa pessoa estava à frente do jogador e se traçar essa linha ali pela grama na linha do jogador, percebemos que isso seria
se essa linha pontilhada estava aparecendo ali na tela, e ao inspecionar aquela linha da forma mais atenta, depois que nós vimos, aquela linha estava inclinada para frente do ombro para incluir o pé do jogador do Palmeiras, e o jogador do Vasco foi declarado como impedido. Foi um momento em particular que me deixou muito perturbado, porque pareceu para mim que é o tipo de erro que o árbitro de VAR não pode cometer. Eu não acredito. E eu fui atacado pela Associação dos Árbitros. Eu sei o quanto é difícil, o quão difícil é ser um árbitro. Então ali ele falando, né, que chegou a duvidar, né, depois desse lance. Cara, só ele pegar os jogos do Vasco todinho, ele não vai duvidar, ele vai ter certeza absoluta que há manipulação no Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, contra o Botafogo. Muitos clubes é usado em esquema, né, o Flamengo se enriqueceu de um dia para o outro, muita coisa nesse futebol brasileiro. Por isso que a gente fala, tem que ter investigação, abrir uma CPI lá nessa CBF aí, que tem muita coisa por trás, principalmente contra o Vasco. Não é choro de torcedor. Nós, torcedores vascaínos, sabe na pele o que é sofrer em relação à arbitragem. Já não é de hoje. Quantos títulos que o Flamengo ganhou em cima do Vasco, roubado. Então, o torcedor vascaíno sabe muito bem disso que eu estou falando. Estou mandando papo reto aqui para vocês. Quero a opinião de vocês também em relação a isso. O Vasco é um dos clubes mais prejudicados do futebol brasileiro, né, galera? Agora vamos lá em relação aí a outra informação do Vasco, né? Sobre essa empresa que está dentro do Vasco. Enquanto o acordo com a 77 Partners não sai, Everton procura outro comprador. Cara, olha só, o Everton anunciou em setembro que assinou um acordo para vender o clube, né, para a empresa de investimento que está dentro do Vasco, essa empresa pilantra aí, né, com o senhor Josh, mentiroso, né? Mas ainda não concedeu mais do que uma aprovação condicional de acordo, em meio de dúvidas sobre as finanças da 777. Né? O Pedrinho, torcedor vascaíno sabe, o Pedrinho pediu garantias que o dinheiro do Vasco será depositado. Né? E o Josh já deu resposta dizendo que não vai dar as garantias que o Pedrinho pediu. Ou seja, claro que ele já vem no Brasil, está pedindo para o treinador colocar a molecada para eles vender, para eles conseguir a grana, para eles colocar dentro do Vasco. Porque eles usam a própria grana do Vasco. Né? Então eles já vieram no Brasil, já pressionaram o treinador Ramon Dias para botar a molecada. E eu vou dizer a minha opinião. Eu acho sim que o Ramon Dias tem que botar a molecada. Esse negócio de um time experiente, só colocar jogador velho não dá. Tem que mesclar, tem que ter a molecada da base. Isso eu concordo. Só que eles estão com o pensamento de não melhorar o time do Vasco colocando a molecada. Igual eu, você, torcedor do outro lado. Pô, o Vasco vai ficar com o time mesclado, a molecada ter oportunidade. Não, eles estão pensando na molecada para vender os caras, para eles terem dinheiro para depositar nos cofres do Vasco. Ou seja, usar o próprio dinheiro do clube, né? Não vão colocar aporte financeiro nenhum dentro do Vasco. Então, isso que está acontecendo, o Everton já está até procurando outro comprador, outro investidor, porque já sabe que essa empresa 777 é pura furada. Ainda tem gente que acredita nisso, né? Vem gente no comentário do vídeo, claro, aqui é um canal público, cada um pode deixar a sua opinião, principalmente eu quero a sua, mas para mim, enquanto essa empresa estiver dentro do nosso clube, o Vasco vai continuar na mesma situação, andando para trás, porque tudo que começa errado, termina errado, né, galera? Começou com a venda de um político e do ex-presidente que senta hoje no Maracanã, que foi pro clássico contra o Fluminense, e a torcida do Vasco, né? Ele lá bem quietinho no meio da torcida do Vasco, assistindo o jogo, saiu como se nada tivesse acontecido, e ele que fez essa lambança toda de passar o Vasco para a mão desses americanos, né? Então, tá aí o Vasco, que muitos torcedores apoiaram em relação à venda. Agora acabou a mamata dentro do Vasco. O que está acontecendo no Vasco agora é o quê? Né, galera? Então vamos lá. Vamos continuar trazendo informação. Vasco e Criciúma nesse sábado pode mudar o horário, das 4 horas para 21 horas. Há uma chance que a CBF mude o horário para o jogo entre Vasco e Criciúma. Né? Na tabela a partida está marcada para as 4 horas, mas pode mudar para 21 horas. Há uma negociação envolvendo todas as partes, mas não será fácil a mudança. Então vamos ver ali o que vai acontecer, né?
de sábado para 4 horas da tarde, pode mudar para 21 horas, só o horário ali que pode ser modificado. Se mudar o horário, a gente vai trazer a informação para o torcedor vascaíno. Vamos lá para as informações. Peço para a galera aí que não deixou o joinha, galera, deixa o joinha que é muito importante a sua ajuda aqui. Se você deixar o joinha já ajuda bastante. Vamos para a informação rápida aqui para o torcedor vascaíno. Início de Verratti é superior ao Cano no Vasco, galera. Em seus primeiros 35 jogos com a camisa do Vasco, Germancano havia anotado 17 gols. Já Verratti só fez esse número de partidas pelo Clube Maltino, marcou um gol a mais do que o camisa 14, né? Então ali, destaque bastante pro Verratti, cara, que é um jogador meio azarento, né? O cara faz gols, o cara anula, bola na trave, é um bom atacante, principalmente pela jogada aérea, né? Pirata ali é um atacante bom, cara, só que anulam muito o gol do Verratti. Todo gol aí praticamente que o Verratti faz é revisado, a maioria deles é anulado. Então está dando azar, mas é um bom atacante aí, né? Poderia ter feito 2 gols, mudado a história do clássico ontem, mas aconteceu aquela palhaçada aí de anulação do gol do cara, né? Essa arbitragem suja do futebol brasileiro sempre prejudica o nosso clube, né? Então o Verratti aí saindo até na frente do Germancano em relação a essas primeiras partidas, né? Com a camisa do Vascão. Com o futuro indefinido no Cuiabá, Davidson é alvo de Vasco, Santos e Grêmio. Santos ele já rejeitou, tá? Não sei porque que o Santos está aqui, porque ele já rejeitou, né? Segundo soube o site Goal, Davidson recusou a primeira oferta de renovação do Cuiabá, por entender que as condições estavam abaixo da expectativa. O empresário do jogador entende que o jogador pode ser mais valorizado por parte do Dourado. Além disso, os 2 clubes brasileiros interessados no atacante, que também fez com que ele se sinta mais valorizado no mercado. Estão dizendo ali que Vasco e Grêmio demonstraram interesse. Há uma possibilidade, muita gente falando, Vasco, por sua vez, também demonstrou interesse no Davidson. O Clube Maltino, inclusive, é o time do coração do atacante, que já revelou algumas vezes desejo de defender o Vasco, né? Muitas vezes ele já falou. A multa de 20 milhões, no entanto, o empecilho nesse momento, né, galera, é que o Vasco tem que esperar ali para assinar um pré-contrato com o Davidson. Então, muita gente falando que o Davidson já tem um contrato pré-assinado com o clube, né? O Davidson que já pode assinar um pré-contrato ali no meio do ano. Então, o Davidson pode chegar para reforçar o Vasco. Vamos ver se isso vai sair do papel, se é o Vasco mesmo que ele tem um pré-contrato assinado. Vamos esperar aí, eu quero saber sua opinião. O que você acha de Davidson reforçar o Vasco? Seria um bom reforço? Deixa o seu comentário, sua opinião aqui no comentários em relação ao Davidson, galera. Vasco monitora o atacante K9 do Atlético Paranaense. Aí eu falo para vocês, Vasco tinha toda a possibilidade, né, de investir nesse jogador. É um jogador jovem, K9, bom jogador, uruguaio, um atacante que está fazendo bastante gol agora no começo do Campeonato Brasileiro. Vasco já tinha demonstrado interesse nesse atacante, mas aí, cara, os caras vão lá e compra zagueiro por mais de 20 e poucos milhões, né, igual esse João Vitor, contrataram o jogador por mais de 20 e poucos milhões, fazendo investimento, né, que o Vasco poderia trazer um atacante desse, cara. Vamos lá, ó, jogador de 26 anos, trocou o Penharol do Uruguai pelo Furacão no começo de 2022. Desde então conquistou 2 vezes o Campeonato Paranaense. O uruguaio fez 110 jogos, marcou 12 e fez 14 assistências em toda a sua competição aí pelo Atlético Paranaense, todos os jogos dele pelo Atlético Paranaense. É um bom atacante, está fazendo gol, né? A rodada aí agora no Campeonato Brasileiro, fazendo gol à beça, né, galera? E já está chamando a atenção. Agora que o Vasco está demonstrando mais um interesse no jogador, mas agora eu acho que o Atlético Paranaense vai valorizar bastante o passe do jogador e essa empresa não tem dinheiro para investir agora num jogador como esse, né? Chegou aí Alexandre Matos, jogou dinheiro fora, muita coisa de errado no planejamento do Vasco, né, galera? Vamos lá, continuar com a informação. Essa daqui, esse cara aqui falando, Simon, né, que analisou aí, falou que interferiu direto na partida. Vamos lá botar um pedacinho aqui do trecho que o Simon analisou ali em relação a esse jogo polêmico do Vasco e Fluminense. Trazer um trechinho só, galera, para a gente já continuar aqui com as informações. Na minha opinião, não é gesto antinatural e não é mão deliberada. Portanto, não é pênalti. Só uma ressalva, porque eu estou batendo na tecla que é um lance interpretativo. Portanto, se é interpretativo, o Rodolfo Toschi, que era o árbitro de vídeo, deveria chamá-lo. Diz, olha aqui, ó, a bola tocou no braço, é tua opinião, tu que decide.
No mínimo, ele deveria ter ido na beira do campo olhar e analisar, já que a palavra e a decisão final é dele. Então, fica muito a critério do árbitro, como disse, a interpretação. Então, galera, esse lance pra mim não tem interpretativo nenhum. Foi pênalti, e isso aí é pênalti ou não é? Foi pênalti, claro, não deu. Roubaram o Vasco na cara dura mesmo. Foi pênalti ali, jogador. A gente já não sabe mais o que é pênalti, né? No futebol brasileiro. Então essa palhaçada aí foi pênalti, claro, não dado pela arbitragem. Essa é a minha opinião. Quero saber a opinião da galera aqui, que com certeza vai deixar 100% que foi pênalti, né? Galera, saiu essa informação aí, ó. Ramon Dias já começa a cavar a sua saída do Vasco. Muita especulação rodando na internet em relação a isso. Com o objetivo, ó, do Vasco da Gama, a permanecer na Série A. E é o objetivo ao contrário do Ramon, porque o Ramon Dias quer ganhar títulos e ter um elenco vencedor. O treinador já demonstrou insatisfação e tem interesse em novos desafios. É claro, o cara pediu várias contratações, né, a essa empresa que não deu, não vou ficar aqui falando, o torcedor já sabe, o cara pediu um time, né, não só competitivo, todo mundo que está no Campeonato Brasileiro é competitivo, né, o cara quer um time para chegar lá na frente, para tentar brigar por coisa melhor, né, mas está aí com esse elenco que não, o torcedor já sabe, né, o que vai dar, a gente brigando mais uma vez para não cair possivelmente, se continuar assim do jeito que está. Então, possivelmente, Ramon Dias pode deixar o Vasco. Vamos ver o que vai acontecer. Como eu disse, especulação rodando na internet em relação à possível saída do Ramon Dias e do seu filho Emiliano Dias. Vamos ver o que vai acontecer. Muitas informações, como eu disse, que eu trouxe aqui para vocês. Essa é a moral do torcedor vascaíno, que deixa o joinha, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Então esse foi o vídeo de hoje, agradeço você por ter me acompanhado até o final do vídeo. Fique com Deus, assim que eu tiver informações atualizadas do Vasco, vou trazer para vocês, torcedores vascaínos. Valeu galera, tamo junto e até o próximo vídeo.